Então aqui nessa primeira parte a gente vai falar aí sobre o que é o CSS, né? É uma das tecnologias aí mais importantes para o desenvolvimento web, né? Então a gente vai entender o que que é, né? Um pouco da história também. A gente vai falar aqui sobre os fundadores, quem é que mantém e tudo mais. Show de bola. Então, né? Primeira coisa, a gente precisa entender o contexto, né? Por que que surgiu o CSS, né? Como vocês viram aqui com a aula do Dani no começo, o HTML, né, que é a base ali para o desenvolvimento web, ele foi criado, né, para descrever o conteúdo de uma página, para descrever a estrutura de uma página web. E essa estrutura, né, somente essa estrutura, não traz uma experiência legal para o usuário. Imagina você hoje aí que acessa os sites, por exemplo, dispositivos móveis, né? Imagina que se a internet fosse toda feita somente com HTML, né? A gente já tem umas páginas, por exemplo, como essa aqui da direita, né? Ali no começo, como vocês já montaram a estrutura da aula de HTML, fica alguma coisa bem crua ali, sem cor, sem muita formatação, fica só com link, né? E texto. Então fica uma coisa que não fica legal para o usuário, não fica uma coisa fluida, né? Você não tem uma experiência tão bacana como se você aplicando um estilo nela poderia ter, né? E além disso também o HTML, né, teve uma época aí que tentou, acho que com HTML4, se não me engano, tiveram algumas tags, né, que eles criaram para resolver algumas coisas de estilo. E essas tags foram descontinuadas, obviamente, porque o objetivo do HTML não é esse, né? Não é estilizar, seria mais estruturar. Então, isso também trazia uma coisa que a gente acha muito ruim na programação, que seria você ter que ficar duplicando o código, né? Duplicando o estilo em todas as páginas que você vai fazer. Isso daí te trava muito em produtividade, né? E também existia algumas limitações de navegadores na época, então era uma coisa bem difícil de trabalhar. Então agora com o CSS ele surgiu nesse contexto para resolver esse problema, né? Como é que a gente estiliza as páginas web? Como é que a gente deixa as coisas mais dinâmicas, com uma experiência melhor? Então, como a gente comentei um pouco, né? O que significa o CSS, né? A sigla CSS significa Cascading Style Sheets. Desculpa aí pelo meu inglês, né? Mas seria folha de estilo em cascata, né? A gente vai entender o que é essa parte de cascata um pouco mais para frente, mas a sigla seria basicamente isso. E para que ele serve? Ele serve ali para você aplicar estilos em linguagem de marcação, como XML, como XHTML, que é uma versão anterior ali do HTML, como HTML em si e outras linguagens de marcação que a gente tem no mercado, né? Por padrão da web, a gente usa o HTML, como o Dani já explicou na outra aula, e o CSS seria a linguagem de estilo ali oficial também da web para a gente fazer toda essa estilização nas páginas, né? Deixar as páginas bonitas, elegantes e com uma experiência legal. E para que serve então, né? Alguns exemplos aqui que a gente pode ter, né? Imagina que o HTML ali como se fosse estrutural mesmo, estrutura, né? Imagina que fazendo uma analogia aqui com o acabamento de uma casa, né? A casa ali, imagina que essa estrutura que tem aqui no slide seria o HTML. O que é o CSS? CSS seria um acabamento que a gente vai fazer depois de ter essa estrutura. Então ali você, por exemplo, depois a parede pintada, né? Com os detalhes, com curvas e tudo mais. Então o CSS seria esse estilo que você aplica em cima dessas estruturas. Então o HTML, como já comentado aqui, seria a parte crua, né? Somente a parte para você ter realmente um esqueleto, e o CSS a parte estrutural, que é onde vai dar vida para o lugar, né? Onde vai dar estilo. Mesma coisa de um desenho. Quando a gente tem um desenho somente ali com os contornos, né? No lápis e tudo mais, pode até ser um desenho bonito, mas se não tiver o que dá uma vida para o desenho, o que dá elegância, né? Se você coloca uma cor, você pinta, você faz umas coisas diferentes, tanto é que os pintores famosos, né, a maioria dos quadros deles eram com tinta, né, era pintado porque é justamente isso, ele dá um estilo, ele dá uma elegância para a obra, né, e tudo mais, dá mais valor, né. Mesma coisa da casa, né, uma casa sem acabamento, ela acaba perdendo valor, o acabamento agrega muito valor para o negócio. A mesma coisa no desenvolvimento web, somente a estrutura ali do site não chamaria tanta atenção como a gente tem com o estilo aplicado, né. E como é que surgiu o HTML, né? Como, para a gente voltar aqui, na aula de HTML também a gente pega um gancho, né?
O W3C, como a gente já comentou, que é o consórcio lá, né, que cuida dos padrões da web, é o mesmo que define e mantém o HTML, é o mesmo que define e mantém o CSS. Então o W3C ali, né, por volta de 1993, 94, já estava estudando alguma tecnologia para conseguir resolver esse problema da estilização das páginas. E ali, mais ou menos, final de 93, começo de 94, eles começaram a receber as primeiras propostas oficiais, né, de solução desse problema, né, de referências de como que seria estruturado essas coisas. Então, houve uma seletiva, né, nesse momento, e várias pessoas mandaram propostas, e no final a gente teve 2 finalistas ali, que foi esse Hakon Yun aí, e o Bert Boss. O Hakon, ele mandou a proposta do CHSS e o Bert Boss do SSP. Então esses dois tiveram 2 propostas bem bacanas no momento, e a W3C acabou ali no final elegendo os 2, né, para que eles pudessem trabalhar juntos e construir o que hoje a gente conhece como CSS. Então foi meio que uma fusão ali das 2 propostas deles, trabalhando junto mais com a equipe lá para entender isso. E falando um pouco ali da linha do tempo, né? Como é que aconteceu todas essas coisas? Então lá em 94 mais ou menos a gente teve, né, a questão das propostas ali, né, de solução. Em 95 o pessoal já estava desenvolvendo ali, já fizeram um pouco da fusão, já começaram a fazer um suporte experimental no Arena Browser, como é que essa imagem que vocês veem na direita, né? Seria um dos primeiros também ali sites utilizados com CSS. E em 96, né, logo 2 anos depois ali das propostas, a gente já teve a versão 1 do CSS lançada oficialmente, né? Na sequência, né, uma coisa muito rápida, vocês podem ver que logo em 97 a gente já começou a ter o rascunho oficial da versão 2. Então a W3C já lançou esse rascunho aí da proposta da versão 2 do CSS. Em 1998, a gente teve ali uma versão beta do validador, né, do validador de CSS. O que seria isso? A W3C ela define regras, define padrões para você aplicar os estilos na sua página. E esse validador, o que ele faz? Ele valida realmente se o estilo que você está escrevendo ele está de acordo com o que a W3C especificou. Então é basicamente isso. E em 98 também, no mesmo ano, a gente teve a versão 2 publicada também oficialmente, e já começou ali no finalzinho ter um rascunho da versão 3. Então, uma coisa ali de 96, né, até 98, a gente teve já a versão 1 e versão 2 publicadas, né, lançadas, e já começando a desenvolver a V3. Aí depois de quase 20 anos, a gente teve a última revisão do CSS2, né, que ali seria o CSS versão 2.1, né, que teria algumas melhorias, algumas mudanças na sua estrutura, nas referências. E aqui, hoje, atualmente, a gente tem, em todos os browsers, tem suporte à versão 2.1 do CSS. Então, isso a gente já tem aí como verdade. E hoje, todo browser, tudo que a gente desenvolve, né, usa coisas do CSS 2.1, do CSS2, que os browsers têm suporte. E o CSS3, né, a gente vê muito por aí o pessoal falando de HTML5 e CSS3, né, que é a junção perfeita, né, das coisas ali para o desenvolvimento web. E ele está em desenvolvimento ainda desde 1998, então que louco, né? Então no começo ali a gente teve versões lançadas muito rápido e depois CSS3 desenvolvimento até hoje. Mas por que isso, né? Porque o CS3, a proposta dele é diferente. Ele, ao invés de fazer o que estava acontecendo na versão 1 e versão 2, eles faziam especificação, desenvolvia tudo e depois lançava a especificação toda de uma vez, e os browsers tinham que implementar aquilo, né, para ser CSS na versão publicada. No CS3 a abordagem foi diferente. Ao invés de fazer um documento gigantesco especificando um monte de coisa, eles modularizaram as entregas. Então dividiram ali todas as especificações em módulos pequenos, e esses módulos têm etapas de desenvolvimento diferentes. Então você vai ter diversos ferramentas ali, diversos comandos do CSS que vão estar em estágios totalmente diferentes, e os browsers vão implementando conforme eles vão conseguindo, né? Então, tipo assim, sei lá, vai ter um módulo lá que já está em produção, já está implantado em diversos browsers, outro vai estar no começo, vai estar especificando, alguns outros vão estar evoluindo, e assim por diante. Então, lá no site da W3C a gente consegue ver os estágios de desenvolvimento de cada um desses módulos, né?
E aí, gostou desse corte? Se você quiser assistir a aula toda, eu vou deixar o link aqui em cima, mas já aproveita, deixa o like, se inscreve e compartilha, tá bom?